Então vamos dar seguimento ao nosso clube de leitura do Khalil Gibran. Um capítulo que é bastante pequeno e é daqueles que a gente, quando vê o título no índice, fica pensando o que Gibran vai falar sobre isso, sobre as roupas, sobre as vestes. Mas vocês lembram que o propósito desse livro, para vocês que já vieram em outros encontros, é cobrir todos os elementos fundamentais da existência humana. Ele fala sobre a conversação, ele fala sobre a amizade, sobre o matrimônio, sobre como lidar com os filhos, ou seja, todos os elementos práticos da vida, como construir suas casas e como se vestir. Parece que a preocupação dele foi de cobrir, de maneira filosófica, tudo aquilo que o homem pode necessitar orientação. Mesmo as coisas que para a gente parecem mais prosaicas, quando a gente vai analisar, vê que não são tão prosaicas assim, tem algum segredo. Eu comentava com vocês a respeito de um livro que gosto bastante, que fala sobre a história de Roma, e esse livro fala que os paterfamilias em Roma tinham uma preocupação muito grande sobre o momento de despertar, por exemplo, para que o homem não acordasse de qualquer maneira, que era a primeira forma mental que ele tinha que se preocupar em ter, porque isso ia influenciar todo o seu dia, a maneira de dormir. Eles diziam que se o homem não sabe dormir bem, ele não produz um umbral entre o estado de vigília, que nós chamamos hoje, evidentemente eles não usavam esse vocabulário, mas o estado de vigília e o estado onírico. Então você passa todas as suas preocupações para o sono e acorda cansado, não descansa. O livro chama como mesmo? A Cidade Antiga. Do Fistel de Isso, esse mesmo. Então é muito interessante porque se vocês considerarem o nível de tecnologia que eles tinham para tudo, comentei com vocês, por exemplo, que eles não se mudavam para uma casa onde tinham morado outros seres humanos sem fazer uma série de elementos de purificação do astral daquele ambiente para que não fossem contaminados por aquilo. Vocês percebem que havia muitos detalhes, não alteravam a natureza sem fazer todo um rito de autorização da natureza para fazer aquilo. Uma tecnologia de coisas simples da vida que a gente acha, isso é uma bobagem. E não vê que, na verdade, tudo nos influencia do ponto de vista de consciência e gera para nós elementos que nos ajudam ou atrapalham, porque tudo é simbólico e ninguém é tão influenciado pelos símbolos que nós emanamos como nós mesmos. Digamos que uma pessoa encontre você 3 vezes por dia, ela vai receber 3 vezes o impacto da sua imagem. Você se encontra quantas vezes por dia? Quantas vezes você se vê no espelho? É lógico que ninguém vai sofrer o impacto simbólico que você transmite mais do que você. O que ele tem a intenção de demonstrar, nós vamos falar nesse capítulo de hoje, é muito sobre esse simbolismo que a gente exala inconscientemente, na imagem que a gente transmite, e que não é impune. Não é impune a maneira, ele não chega a esse nível de detalhe, mas ele poderia fazer um capítulo, por exemplo, sobre a gesticulação, as posturas. Já falei para vocês que eu me lembro que no meu tempo de universitário eu achava isso muito curioso, porque hoje há uma absoluta inconsciência disso. Então o professor universitário acha que não tem nada demais, se ele estiver falando, por exemplo, sobre a determinação e a vontade, ele falar desse jeito. Porque vocês sabem que o homem tem que ser muito determinado, tem que ter muita força de vontade. E as pessoas acham que isso é absolutamente normal. Eu acho isso curioso porque não se percebe que a consciência humana ela tem um critério que é como um radar. Onde ela detecta incoerência, é uma porta fechada que ela não entra, que desperta uma desconfiança, um receio. Então, se eu sinto incoerência entre o que você fala e o que você está demonstrando, no teu olhar, na tua gesticulação, na tua vestimenta, eu não confio. E se não confio, não tenho uma compreensão profunda. O processo pedagógico é altamente requintado nesse sentido. E quando você se põe aqui na frente, você põe tudo o que você é, não é simplesmente o que você fala. Entendem? E quando você convive com as pessoas, você também as influencia dessa mesma maneira, em detalhes. A consciência humana é muito requintada. E ela capta elementos que a gente às vezes não sabe muito bem. Nas entrelinhas da vida a gente capta um monte de coisas, que às vezes servem de bloqueios, fecham uma possibilidade de comunicação, fecham uma possibilidade de acesso a um monte de experiências que necessitaríamos viver. Tá? Então hoje o Gibran vai falar especificamente sobre as vestes, sobre as roupas, ou seja, a maneira como o homem recobre o seu corpo. Semelhante ao que a gente falava no nosso último encontro, que era sobre as moradias, a maneira como ele recobre a sua família, a sua vida prática. Né? Bom, muito basicamente, não vou entrar em muitos detalhes, vocês sabem quem é Khalil Gibran? Fiquei vendo, inclusive, em algum momento, fazermos uma palestra só sobre a biografia dele, porque vale a pena. Todo mundo sabe que ele nasce no Líbano, morre nos Estados Unidos muito jovem, aos 47 anos, e que desenvolve uma obra bastante vasta, mas que aquilo que ele tem de mais marcante é esse livro, O Profeta, que é prosa poética, não é bem poesia. Traduzido em mais de 40 línguas, e um livro que faz bastante sucesso,
mas que ainda não é tão conhecido quanto mereceria. Tá? Então, nós falamos um pouco a respeito de capítulo por capítulo de Khalil Gibran, nesse nosso círculo de leitura, que tem sido uma experiência muito interessante. Né? Ele desce as entrelinhas de todos os aspectos da vida num livro tão pequenininho assim. Ou seja, ele é muito profundo, em pouca extensão fala muitas coisas. Lembro a vocês um pouco da história, só para que a gente se situe. O profeta é um cidadão chamado Al-Mustafa, o eleito, o escolhido, um sábio, que vai até a cidade de Orfalese, que é claramente esse nome inspirado em Orfeu, os mistérios órficos gregos, porque Gibran era muito ligado à mitologia, à filosofia, tinha uma leitura muito intensa disso, então é uma referência realmente aos mistérios órficos. Ele conta a história desse Al-Mustafa que se desloca da sua ilha e vai até a cidade de Orfalese para ali ensinar alguma coisa. E é ignorado por todo mundo por 12 anos, aí resolve voltar. Vê um barco vindo da sua ilha e diz, vou voltar para casa. E aí as pessoas, quando veem que vão perdê-lo, resolvem valorizá-lo, que também é um elemento que sempre reiteramos nessas palestras, que é uma teoria oriental do impacto. A consciência se produz por contraste. Se necessita do contraste entre dois planos para poder ter consciência. No contraste entre duas cores, você percebe ambas. Eu falava para vocês, por exemplo, muitas vezes, já demos esse exemplo, né, que se o universo inteiro fosse branco ou fosse negro, não perceberíamos essa cor. Percebemos as cores quando elas terminam e começa outra? Percebemos um som quando ele termina e começa o silêncio? Se ele soasse de maneira interminável, nós não o perceberíamos? Pitágoras fala sobre isso, que soa uma nota incansavelmente no universo, a música das esferas, e que a gente não ouve por quê? Porque ela não cessa. E como não se produz o contraste, não se produz a consciência. A gente percebe o valor das coisas que tem quando as perde. E aí esse pessoal do Orfalese percebe o valor de Al-Mustafa quando vão perdê-lo. Aí dizem, você não vai sair daqui sem responder algumas perguntas para a gente. E ele concorda. Todo mundo se reúne à volta dele, cada pergunta, um capítulo. E sempre com uma relação muito íntima entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. Tá? E lembro a vocês, por último, antes de entrarmos no nosso capítulo de hoje, pulei algo. Lembro a vocês que se trata de um mito. E que, portanto, tudo isso está acontecendo dentro de Al-Mustafa. É um diálogo, o número 12, que são os 12 anos que ele passa em Orfalese, é um símbolo de um círculo zodiacal, um círculo de existência. 12 é um número muito simbólico que sempre se refere às zonas de experiência humana. É como se depois de um ciclo de vida, ele, no centro, a sua consciência espiritual, no centro de si mesmo, se reunisse com todos os elementos da sua vida para fazer um balanço de tudo o que ele acumulou de sabedoria. Então, como qualquer mito, é um único personagem, é um homem, o eu consciência, conversando com todos os elementos periféricos que vivem dentro dele. E como também já comentamos muitas vezes, Carl Jung costumava dizer que os sonhos mais lúcidos que temos obedecem a uma estrutura muito parecida com a do mito. Ou seja, todo mundo lá é você. É você vendo a si próprio projetado do lado de fora. Para que fique mais fácil, uma vez que não vê dentro, vê fora. A consciência produz essa projeção para que você se conheça com maior facilidade. Então não são outros seres, é você. Na maior parte dos casos, os sonhos lúcidos é uma projeção de elementos que você admira, você rejeita, você conhece ou desconhece e não está sabendo lidar, que se projetam para que você os veja com mais nitidez. É a mesma coisa do mito. Um personagem e todos os seus múltiplos pequenos eus girando à sua volta. E um diálogo interno, como se fosse um momento de vida interior. Ou seja, o profeta é um mito. E hoje vamos falar a respeito das vestes. Vocês lembram que ele é bem complementar àquele capítulo que vimos num outro encontro, que é sobre as moradias, que ele falava de todo aquele cuidado, aquele requinte que temos de fechar portas e fechar cadeados para proteger as nossas riquezas. Olá, boa noite. Então, um cuidado muito grande para fechar as portas das nossas casas, por medo da violência. E agora ele vai falar de um cuidado muito grande que temos de cobrir o nosso corpo por medo da desonra, do despudor. E ele vai comentar como isso é engraçado, porque na verdade é como se você considerasse que está cheio de ladrões na rua. E ao invés de você trancar os ladrões, você tranca as riquezas. Você faz das riquezas prisioneiras. O nosso corpo necessita de algum contato. A natureza humana, isso falando do ponto de vista físico, energético mesmo, e até mesmo do psicológico, ela necessita de contato com a natureza como um todo. Há uma interação, há uma troca de energias, mas nós trancamos e fazemos das riquezas reféns da violência e da desonra.
Se nós obedecêssemos à lei da necessidade, teríamos que ter casas, mas talvez não tão trancadas e isoladas da natureza assim. Se nós obedecêssemos à lei da necessidade, necessitaríamos, de roupas, mas talvez não da maneira como as usamos, porque elas não obedecem àquilo que necessitamos, mas àquilo que tememos. E nós temos esse estranho hábito de trancar as riquezas, ao invés de trancar os ladrões que almejam essas riquezas. Ou seja, não cuidamos dos nossos instintos, não tentamos prender o eu animal, tentamos prender aquilo que ele almeja. Nós invertemos as coisas e nisso perdemos muito, porque geramos uma barreira entre a nossa natureza humana e a natureza como um todo. Um espaço que impossibilita a comunicação, onde a vida vai se tornando cada vez mais artificial. Isso em todos os planos, inclusive no psicológico. Não preciso dizer a vocês que de uns anos para cá, houve um tempo em que a melhor coisa do mundo era morar num belo apartamento dentro das grandes cidades. E hoje as próprias pessoas que tinham esse tipo de valor começaram a achar que não há coisa melhor do que procurar casas o mais afastada possível do centro da cidade, porque não suportavam mais, começou a gerar um nível de estresse que ninguém suportava. A nossa forma de vida desconsiderou muitas necessidades humanas que no passado foram conhecidas. Como eu falava para vocês daqueles paterfamílias romanos que sabiam o que é necessário quando alguém adoece, quando alguém está passando por uma fase de tristeza que é cíclica para todo mundo, o que os familiares devem fazer, como ajudar, o que fazer quando alguém morre. Todos esses elementos da vida que nós, que nos consideramos tão tecnológicos, já não sabemos tanto assim sobre o homem, sobre as coisas práticas da vida humana. Então criamos uma forma muito artificial de vida, que vai da maneira como acordamos, como dormimos, como vivemos, como morremos, como nos vestimos e como habitamos, ou seja, em todos os detalhes. De uma certa maneira, essas coisas nos ferem. E depois, quando nós consideramos como a humanidade atual anda estressada pelas ruas, ferida, amedrontada, nós não sabemos exatamente o que as feriu, vemos as consequências, não vemos as causas. Porque perdemos a noção do que fere a natureza humana. Já não a conhecemos, não sabemos como é agressiva a nossa forma de vida. Se eu perguntar para alguém hoje por que o homem moderno é estressado, ele vai elencar 1000 razões, mas não vai falar da casa dele nem da roupa dele. Você chega a esse nível de detalhe. Tá? Já não se conhece tão profundamente assim a natureza humana. Porque não é importante, e isso é interessante vocês perceberem, porque que o homem não é tão conhecido, porque o homem não é tão importante, ele não é o final do processo. O final do processo é gerar coisas e não construir seres humanos. Entendem isso? Tudo que nós fazemos hoje está em função de gerar produtos e não gerar seres humanos. A construção de um ser humano melhor não é o produto esperado da sociedade, e sim coisas materiais. Eu acho muito curioso, eu já tive muitas vezes ao longo desses anos como professora, alunos da área de administração de empresas, por exemplo. Eu vejo esses métodos empresariais administrativos que eles vão mudando, a teoria Z, teoria W, reengenharia e não sei mais o quê, porque eu percebo que eles vão cada vez mais buscando formas, não de tornar o homem feliz, mas de torná-lo eficiente. Então, quando se fez esse processo de reengenharia, de reorganização do processo de trabalho, onde se colocou uma série de elementos para tornar a vida do funcionário mais agradável dentro de uma empresa, não se pensava na felicidade do funcionário na maior parte dos casos. Sempre cabe exceção, mas na maior parte dos casos não era isso que se buscava, mas a produtividade do funcionário. Porque o final do processo não é o homem. Então, se o funcionário feliz produz mais, façamos-lo feliz. E se algum dia descobrirem que o infeliz produz mais? Larguemos a reengenharia e peguemos o chicote, não é isso? Porque o final do processo não é o homem. Então pode parecer estranho para vocês que alguém que nesse momento esteja visitando as luas de um determinado planeta do sistema solar não conheça nada sobre a psique, não conheça nada é um exagero, mas não conheça profundamente a psique humana desse jeito. Não conhece por quê? Porque não se interessa. Isso não é algo que esteja dentro do nosso escopo de interesse atual. Somos uma sociedade materialista, onde estamos aqui para construir coisas e não para construir homens. Então essa é uma questão fundamental que ele vai tratar nessa questão das vestes. É um capítulo pequeno, mas bem interessante. E um tecelão disse, fala-nos das vestes. E ele respondeu. Vocês percebem que, como eu falei para vocês, isso é um mito. Então, tudo que tem dentro dele, todos aqueles pequenos eus e todas as obras que realizou, agora querem checar com a consciência se aquilo que eles fizeram foi válido. Vocês lembram que na semana passada era um construtor que perguntava sobre as casas. É como se cada coisa que ele fez na sua vida, agora ele quisesse pesar e medir e ver se foi válido.
Tá? Então algo dentro dele teceu e agora quer ver se isso foi válido. Se aquilo que ele construiu de vestimentas para o homem e para si mesmo foi apropriado, foi adequado. É um acerto de contas da consciência. Lembrem que eu sempre passo um pouco rápido naquele início, mas eu acho interessante a gente sempre lembrar, porque senão vocês podem achar que isso que eu estou falando, de onde eu tirei? Tirei do próprio livro. Num determinado momento, quando o Al-Mustafa está indo embora de Orfalese, ele diz: fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento e uma outra mulher me dará a luz. Ou seja, essa passagem fica clara que quando ele sai de Orfalese, ele está saindo da vida. Que aí ele está descrevendo uma existência humana, nesse número simbólico que é o 12. Aí fica claro a crença dele na reencarnação, né? E mostra que é um mito de fato. E o que ele está falando é de um processo de vida, de uma existência humana e do balanço que o homem faz, do diálogo interior que ele faz quando tudo isso finda. Então, nesse momento, ele está perguntando a si próprio: e tudo que eu teci e fiei foi válido, foi adequado? Então, teria que ser um tecelão a fazer essa pergunta, né? E ele respondeu: vossos trajes ocultam muito de vossa beleza, porém não escondem o que não é belo. Não é isso? Então, os vossos trajes ocultam muito do seu corpo que é belo, mas os vossos trajes não ocultam a sua hipocrisia, a sua ironia, a sua mentira, a sua debilidade. Não existem trajes para ocultar isso. Sabe por quê? A gente não se envergonha disso. Isso a gente expõe despudoradamente. Se havia alguma coisa que a gente deveria esconder por pudor, seriam essas coisas. A gente deveria vestir a nossa debilidade, a nossa falsidade, a nossa incoerência, a nossa desonestidade. Vocês percebem que a gente não tem nenhuma preocupação de ocultar isso? Isso é exposto e socialmente aceito. Uma vez eu conversava algo com os meus alunos que a gente chegou a uma conclusão muito curiosa e interessante. Se você tem uma experiência bonita, onde você fez algo adequado, você foi honesto, foi íntegro, foi fraterno, você percebe que dentro de um círculo social convencional, você falar sobre isso não é bem aceito. Olha, você está querendo se exibir. Está querendo parecer o bom. E olha só, ele acha que é santo. Não é isso? É tido de uma forma antipática você falar das suas virtudes. Mas se você chega e faz uma fofoca, uma crítica mórbida, fala alguma coisa grosseira, vulgar, isso é muito bem aceito. Está previsto dentro daquele grupo. Faz parte da ordem do dia. Ou seja, nós somos implacáveis em relação às virtudes, mas temos muito boa aceitação em relação aos vícios. É como se a gente ocultasse o que tem de mais belo e expusesse despudoradamente aquilo que a gente tem de mais feio. Isso a gente não tem preocupação de cobrir. Ou seja, as nossas vestes não atendem uma lei da necessidade que cubra aquilo de que a gente se envergonhe ou que precise ser coberto. Cobre aquilo que é socialmente negado, que às vezes é aquilo que temos de mais belo. Então, se você faz uma boa ação, você não vai contar para ninguém. Mas se você tem um defeito, vai ser muito bem aceito. Isso é muito normal. Se você tem uma virtude, cuidado, vão te criticar. Mas se você tem um mau hábito, socialmente normal, você vai ser inclusive tomado com mais apreço por isso, porque vão sentir afinidade contigo, vão te tomar como um deles. Lembrem daquilo que eu sempre falo para vocês, que é uma frase daquele escritor moderno, Steven Pressfield, que ele diz que existe um acordo tácito em prol da mediocridade, onde a virtude é imperdoável, porque expõe todos os demais. Se você demonstra uma virtude, você expõe que todos poderiam tê-la também, e não tem por inércia. Então você acaba expondo a inércia de todo mundo. Tá? Então as nossas vestes não encobrem aquilo que a gente mais deveria se preocupar em esconder. Platão ele faz uma diferenciação muito interessante, que eu acho bonita, entre vergonha e pudor. E ele diz que o pudor é bom, a vergonha é péssima. É exatamente essa questão de ocultar o bem ou ocultar o mal. Eu peço que vocês façam um favor a uma pessoa que está ali precisando de ajuda, e você diz: não vou, não tenho coragem. Você está tendo vergonha, uma coisa negativa, porque seria uma coisa honrosa você ir lá e ajudar alguém que tem uma necessidade. Não tem nada para se envergonhar disso. Isso é negativo. Agora, eu tenho um defeito, estou lutando contra ele, mas ainda não consegui vencer. Eu não quero mostrar para vocês, não é porque eu seja falso, é por uma questão de cortesia, eu quero mostrar aquilo que eu tenho de melhor. Isso é pudor, percebem? Não é que eu esteja dizendo que eu sou perfeita, mas eu quero dar para vocês aquilo que eu tenho de melhor. Se eu convidar vocês à minha casa, na sala de estar onde eu vou recebê-los, eu vou colocar um vaso de flores e não uma lata de lixo. Não é que eu esteja negando para vocês que eu tenho lixo, mas eu vou colocar num lugar onde não ofenda.
Eu não tenho como viver sem ele, porque aquilo que eu faço gera detritos e eu não estou escondendo isso de ninguém. Mas eu não vou colocar isso na vitrine. Percebe que a gente tem uma sociedade onde o lixo é colocado na vitrine. E em vários aspectos da vida é assim. O lixo está na vitrine. E por isso se diz que nós não sabemos muito bem o que é o pudor e não encobrimos aquilo que deveria ser encoberto. E isso é uma descortesia conosco mesmo e com os demais. Então, as vestimentas escondem o que é belo, mas o que é feio não, elas expõem. Embora procureis nos trajes a proteção libertadora de vossa intimidade, neles podeis encontrar arreios e cadeias. Então nós percebemos, às vezes, em determinados países, eu achei muito curioso isso em algumas viagens que eu fiz, onde praticamente as mulheres não podem mostrar nenhuma parte do corpo. Por quê? Porque se os homens virem, não vão resistir. Não era mais fácil educar os homens do que esconder as mulheres? Vocês imaginam se tudo aquilo que o eu animal deseja tivesse que ser escondido? Porque você não controla o eu animal. Isso é uma loucura. Não sei se vocês já viveram alguma experiência parecida, eu vivi isso no local onde eu moro. As pessoas que queriam caminhar dentro do condomínio, um condomínio de casa, tinham que andar com um pau, com uma coisa qualquer na mão. Por quê? Porque as pessoas deixavam seus cães ferozes soltos. Então você tinha que se proteger para fazer um simples Cooper. Então, ao invés de você ir lá e atuar para fazer com que os vizinhos prendam o cachorro, você aprende a se defender do cachorro solto e toma o cachorro solto como uma coisa inexorável. Não tem como ser resolvido. Como assim? Então eu coloco cadeados e alarmes na minha casa porque o ladrão solto é uma coisa inexorável. Eu cubro o meu corpo de todos os jeitos porque a desonra e a cobiça é algo inexorável. Então eu desisto do ser humano, num sentido corretivo. É como se eu desistisse de me alimentar bem e já enchesse minha casa de remédios. Então não tem jeito, é inexorável, eu vou adoecer. Bom, isso é doentio, isso é patológico. Então nós colocamos as riquezas numa prisão, como falávamos de início, e soltamos todos os delinquentes da natureza humana. Todos os cães ficam à solta. E tudo aquilo que temos de valor tem que ser encoberto. Daqui a pouco vamos embrulhar tudo o que pode ser desejável, porque o animal está cada vez mais solto. Então tudo o que é desejável tem que ser escondido. Vivemos numa prisão e nós estamos realmente assim, entrincheirados, por exemplo, em relação à violência. Em vez de prendermos bandidos, prendemos as vítimas. Não é assim? As vítimas estão encarceradas, não os bandidos. Ele diz, isso é uma inversão de valores onde o homem desistiu do homem. Desistiu de educar o eu animal. E agora vive numa prisão e prende exatamente, oculta exatamente aquilo que ele tem de melhor. Bom, e o que está nas ruas? O feio, o grosseiro, o vulgar, porque o que tem de melhor tem que estar escondido. Protegido da cobiça, eu não posso ser virtuoso, as pessoas vão ter inveja, vão me atacar, vão me criticar. Tudo tem que ser escondido, o que você tem de melhor tem que estar oculto. Pudesses enfrentar o sol e o vento com mais epiderme e menos roupas, pois o sopro da vida está na luz do sol e a mão da vida está no vento. Isso é algo que hoje é conhecido, porque nós temos tido um pouco mais de contato, por exemplo, com medicina oriental, que fala bastante disso, que existe um fluxo de energia que passa pelos elementos, e os nossos elementos são parte da natureza. Então não existe nada mais sadio do que de vez em quando vermos o nascer do sol, pegar sol, sentir o sol na nossa pele, sentir o vento. Essas coisas fazem com que a gente intercambie energia, andar um pouco descalço pelo chão, seja a terra, o ar, o fogo, a água. Esses elementos nos dão energia, há um intercâmbio de energias. A nossa natureza é parte da natureza. Isso é bom para a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Isso desanuvia o caminho, isso faz com que a gente se purifique. Vocês lembram que Kant, ele costumava falar que amar a natureza é um bom indicativo de uma natureza moral sadia. O homem que ama a natureza e interage bem com ela, ele diz, é sintoma de um caráter sadio. Hoje o homem tem que se proteger da natureza e quase que perde contato com ela. Evidentemente não há medicamentos que protejam um homem que perdeu a sua via de recepção de energias da natureza, que não recicla as suas energias com a natureza. Não há como protegê-lo. Não há como substituir a terra, a água, o ar e o fogo. Nós necessitamos, temos tudo isso dentro e necessita se comunicar com tudo isso fora. Que a maneira como andamos entrincheirados, nos protegendo uns dos outros, nos isola disso e quebra esse fluxo. Isso é muito doentio. Eu me recordo,
Sempre falo para vocês desses pequenos exemplos, exatamente para que vocês percebam que as vivências filosóficas são coisas pequenas no nosso nível, porque nós ainda somos aprendizes de filósofos. Eu me recordo de uma situação em que minha filha era muito pequenininha e eu voltava para casa junto com ela, num local próximo de casa, e fiquei um pouco preocupada, porque uns postes tinham queimado a luz e estava um pouco escuro. Então fui com ela um pouco mais rápido, puxei ela pela mãozinha, ela virou para mim e falou assim, ela tinha uns 5 ou 6 anos, mamãe, gato não tem medo de gato, cachorro não tem medo de cachorro, o único bicho que tem medo dele mesmo é o homem, né? Eu falei, é verdade, minha filha, que estranho, né? Que estranho, os gatos se protegem dos cães, os cães se protegem dos homens, mas os homens se protegem de si mesmos, de uns dos outros. Não vivem em paz porque não confiam nem em si mesmos, nem aqueles que eles têm diante deles. A humanidade sofre de um processo de desconfiança e de trauma em relação à própria humanidade, um processo de perda de fé e de esperança no próprio homem, que faz com que os homens se isolem e se entrincheirem. Não encontra o outro, nem encontra a si mesmo. Isso é altamente patológico. Tá? E essas muralhas que colocamos entre nós e a natureza do outro, a natureza como um todo, vão sugando a nossa energia, a nossa vida. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Alguns dentre vós dizeis, o vento do norte foi quem teceu os trajes que vestimos. É muito engraçado, né? Porque o ser humano eu sempre faço essa brincadeira, essa é secular, que existem 2 grandes invenções na natureza humana. A primeira foi a roda, e a segunda foi colocar a culpa de tudo no outro. Vocês vão convir que é muito prático, porque se o outro é culpado de tudo, quem tem que mudar é ele, não eu. Agora tem uma pequena contraindicação, se quem muda é ele, só cresce ele, não cresço eu. Isso de transferir a responsabilidade para os outros é prático, mas tem essa contraindicação grave, você não cresce. Né? Então aqui o que eles dizem? O vento do norte. O vento do norte é o boreal, aquele que vem trazendo o inverno, trazendo frio. Então por que eu cubro o meu corpo? Porque faz frio, é necessário. Não é por nada disso que você está falando. É porque o boreal traz o frio e eu preciso encobrir o meu corpo. Você cobre o seu corpo pela lei da necessidade e não por medo do outro ser humano, do despudor, da desonra. Olha, cuidado, você está empurrando no vento norte uma culpa que provavelmente ele não tem. E aí ele vai continuar sempre bem irônico, como Gibran às vezes costuma ser, né? Eu, porém, vos digo, sim, foi o vento do norte, mas a desonra foi seu tear e o enfraquecimento dos nervos o seu fio. Você não cobriu o seu corpo ditado pela lei da necessidade, que cobre por frio. Você cobriu o seu corpo ditado pela lei da desonra, que é debilidade de caráter, um eu animal que você não controla, uma cobiça que você não é capaz de se proteger dela, nem em si, nem no outro. Quem cobriu o teu corpo não foi a lei da necessidade que trouxe o frio, porque senão ele seria coberto de outra forma. Quem cobriu o seu corpo foi o descontrole dos teus próprios instintos, foi a desonra, foi a tua debilidade. Foi esse o critério que cobriu o teu corpo, e não o vento do norte. Tá bom, o vento do norte trouxe o frio, mas olha, cuidado, que é o que ele vai dizer em seguida. Né? E quando completou o seu trabalho, riu-se na floresta. Ou seja, até o vento do norte riu dessa. Tá bom, a culpa é minha. Fui eu que vesti vocês assim. Fui eu que deixei vocês com medo uns dos outros. Fui eu que fiz com que vocês ocultassem o seu corpo por medo do descontrole que vocês têm e que, portanto, contam que um outro também terá. Porque isso é curioso, né? Vocês percebem que uma pessoa que mente não confia em nada que ninguém diz? Uma pessoa que rouba não deixa a sua bolsa sozinha nem um minuto? Por que nós temos tanto medo que os outros desonrem a nossa intimidade? Porque nós provavelmente desonraríamos se tivéssemos essa oportunidade. Então a nossa debilidade cobriu o nosso corpo e não o vento do norte. Não foi a lei da necessidade da vida. E a natureza deve rir de nós queremos empurrar as nossas responsabilidades sobre ela. São nossas. É a nossa incapacidade de viver como seres humanos que criou a nossa civilização da forma como ela é. E não necessidades naturais, muito poucas. Não esqueçais que a decência é um escudo contra o olhar do impuro. Então o que eu falava para vocês, não é melhor acabar com o olhar do impuro? Do que você ficar eternamente usando escudos? Você vai dizer, bom, mas isso de imediato não dá. Mas olha, desse jeito nós parecemos alguns políticos que só tomam medidas que têm o efeito em 4 anos, que é o mandado dele.
Coisas que vão dar prejuízo depois não é com ele, não é assim? Então você toma cuidado para não aumentar o desemprego, porque amanhã você vai ter problema. Mas se você corta, por exemplo, um crédito estudantil, só vai dar problema daqui a 10 anos. Não é mais o meu mandado, então não é problema meu. Não parece que a gente se comporta assim? Bom, tá bom, nesse momento eu tenho que cobrir o meu corpo porque a desonra está aí. Mas o que eu vou fazer para que a desonra não esteja aí mais? Como eu trabalho com ela dentro de mim para dar exemplo? Como eu corrijo os defeitos morais do homem? Como eu coloco coleira no eu animal para que ele me obedeça e não me tiranize? Como é que eu faço para não precisar mais andar com uma vara na mão dentro do condomínio porque os cachorros estão todos soltos? Como eu faço para que o ser humano seja mais humano? E num determinado momento eu não preciso viver assim? Eternamente paliativo, eternamente atuando sobre os efeitos de uma causa que você ignora, ou que quer ignorar, porque dá muito trabalho mudar tudo isso, começando por si mesmo, porque é sempre assim, o ensinamento se dá através do exemplo. Como é que vamos deixar de adoecer para não precisar tomar tanto remédio? O que está nos adoecendo? Como é que vamos precisar atuar para poder corrigir a moral do homem, para que ele não seja tão violento e a gente não precise de tantos cadeados? Como vamos atuar para que as pessoas não sejam tão desejosas, tão impuras, para que a gente não precise se esconder tanto dos olhares impuros? Percebem? Não somos políticos com um mandato de 4 anos. Temos uma vida inteira pela frente. E somos responsáveis por aqueles que virão depois. Quando vamos atuar para corrigir a natureza humana? E nos tornarmos realmente humanos, ao invés de ficar correndo atrás, como se diz popularmente, do leite derramado, evitar que o leite derrame. Ou seja, não precisar de escudos. Atuar sobre aquele que usa a espada. Poder usar uma estratégia que atue sobre as causas. Vocês percebem que é exatamente o que a filosofia busca fazer? Eu falava para vocês numa determinada palestra que existe uma frase filosófica que diz que só um ingênuo acha que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. E se você só atua na miséria física, isso é um paliativo. Porque o homem não passa fome por falta de comida, ele passa fome por falta de fraternidade. Ele não é miserável por falta de bens materiais, ele é miserável por falta de honestidade. Quando é que a gente vai atuar, não só para dar comida, mas para dar honestidade aos seres humanos? Sobre as causas, para que um dia tenhamos uma vida mais humana. E isso é a preocupação da filosofia, atuar de maneira eficaz sobre as causas. É exatamente o que o Gibran está colocando aqui, né? E quando o impuro desaparecer, que será a decência, senão um obstáculo e uma mancha na alma? É como se você nunca mais tivesse dor de cabeça, mas continuasse tomando analgésicos pela vida fora. Vai que? Isso é loucura, isso é uma patologia. Quando a violência desaparecer, desaparecerão as muralhas. Vocês percebem que tudo que Gibran fala ao longo de todo o seu livro indica uma única coisa. A evolução do homem caminha para a fraternidade. Fraternidade é unidade, as coisas estarem cada vez mais harmoniosas, cada vez mais integradas. Como cheio de muralhas, porque tememos uns aos outros. Porque não confiamos sobretudo, porque desconfiança é sempre, em primeiro lugar, sobre nós mesmos. Quando vamos derrubar essas muralhas? Então, o dia que já não houver agressores, as muralhas não terão sentido. Ninguém toma remédio se a doença não vem. Isso foi necessário em um determinado momento, agora não mais. Na saúde, os remédios não são mais necessários. São uma marca dolorosa de um passado que foi superado. E não esqueçais que a terra se rejubila ao sentir vossos pés desnudos e que os ventos anseiam por brincar com o vosso cabelo. Ou seja, como a natureza é toda integrada, a natureza sente necessidade de nós, assim como nós sentimos necessidade da natureza. Tem uma passagem da filosofia oriental que eu acho muito bonita, que para a gente parece uma loucura, porque o homem ocidental ele está muito preso ao quantitativo. Não estou dizendo que isso seja atual, porque hoje o Ocidente e o Oriente está tudo muito globalizado e muito materialista. Mas uma mentalidade oriental antiga, não havia essa fronteira entre o grande e o pequeno da maneira como a gente pensa. Se você imagina, desde um átomo até um ninho de galáxias, onde começa o grande, onde termina o pequeno? Vocês percebem que para a grande lei do universo não tem grande, não tem pequeno? O universo é inteiramente qualificado. As coisas valem pelo que são e não pela quantidade, porque tudo é igualmente divino, tudo é igualmente célula do Uno. Então essa tradição oriental diz, quando fala de astrologia, que os astros influenciam o homem, mas o homem também influencia os astros. Vocês não acham isso belo?
Existe uma interação no universo e o universo não mede com uma régua o que é grande e o que é pequeno. Ou seja, nós temos necessidade na natureza e a natureza tem necessidade de nós. Nós somos uma parte dela. E quando, num determinado momento, pelo homem não passam as energias da natureza, é como que dentro do nosso corpo, por um vaso, não passa mais o sangue. É algo interrompido, é uma perda do fluxo, é uma perda da saúde do cosmos como um todo. Porque tem uma parte da natureza, uma parte do seu corpo, onde ela não consegue mais circular as suas energias. Isso no nosso corpo seria fatal. Para a natureza também é doloroso, é uma doença, é uma patologia, que pelos homens não flua a sua energia. Que ela não possa purificá-los, que ela não possa passar arrastando as folhas secas, como ela faz no chão, que ela não possa passar por dentro de nós arrastando as nossas folhas secas, que ela não possa circular por todos os seus filhos. Percebem? Então nós necessitamos da natureza, a natureza necessita de nós. E tudo entra em fluxo quando nós ocupamos o lugar que nos corresponde. Corrigimos aquilo que nos desvia da condição humana e não ficamos simplesmente colocando paliativos às consequências. Se vocês perceberem isso que Gibran fala, vai muito além das vestes. Vai a todo um conjunto de procedimentos que a gente usa dentro da sociedade. Uma coisa que a gente costuma conversar bastante nas nossas palestras, por exemplo, sobre ética. Nós não trabalhamos em ética por convicção, trabalhamos em ética por coerção. Se você não cumprir as leis, você vai ser punido. Então por que você cumpre? Por medo de ser punido, não porque você gosta dessas leis. Se você tivesse uma oportunidade, não cumpriria. Isso não é educação, isso é adestramento. É o cachorro que não morde porque senão você bate. Mas se você não bater, ele morde. Não é assim? Se você fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha, que leis cumpriria? Nenhuma. Então essas leis não são reais para você. Você não é ético. Ético é aquele que faz porque compreende o valor que isso tem. Porque isso é humano, porque isso realiza. Por que eu sou honesto? Porque me realizo sendo. Por que a planta faz fotossíntese? Porque se ela não fizer, você vai bater nela? Não, porque ela é planta. Por que eu sou honesto? Porque eu sou humano. Vou bater em você, problema seu, mas eu não posso ser outra coisa que não humano. Vou bater na planta, ela vai fazer fotossíntese. Quando cada um encontra o lugar que lhe corresponde, encaixa no universo. O universo entra em fluxo, entra em harmonia, se torna cosmos. Por isso aquela expressão que eu sempre falo para vocês, que é o sentido da palavra sagrado. Sagrado é a função de dar sentido. Quando cada coisa está no seu lugar e cumpre a missão para o qual foi criado, essa coisa se sacraliza. Para a tradição grega só existem duas possibilidades na vida, ou você sacraliza ou você banaliza. Buscar a sacralização é buscar cada coisa no seu lugar, que é também o conceito de justiça de Platão. E o homem no lugar dos homens. E se os homens estiverem no lugar dos homens, não precisamos prevenir as consequências do homem que se comporta como um animal, porque ele não é um animal. Não precisamos prevenir as consequências de uma planta que não faz fotossíntese, porque ela é planta. Ela vai fazer fotossíntese. Isso é próprio da natureza dela. A diferença do homem é que tem o livre-arbítrio e pode optar ser ou não ser. E isso se torna glorioso quando somos homens, porque escolhemos ser, e não porque a natureza nos tutelou e nos obrigou. Tendo todas as possibilidades do universo, eu quero ser homem. Porque isso é o que se espera de mim. E aí encaixo, entro em fluxo, e as energias circulam por todos os filhos da Terra. E o universo entra em harmonia. Ou seja, que as nossas criações não sejam obstáculos, que tudo aquilo que criamos seja fator de soma para a nossa evolução, e não obstáculos. Que nós não tenhamos que criar muralhas para paliar as consequências dos defeitos que não conseguimos corrigir. Que nós possamos corrigir os nossos defeitos. E possamos cada vez mais nos integrar com a natureza. E que as vestimentas não sejam impedimentos a isso. Muito pelo contrário, sejam respostas a isso. Se vem o inverno, eu me cubro. Se vem o verão, não preciso me cobrir tanto assim. Pela lei da necessidade e não para corrigir um eu animal que eu não soube colocar no seu lugar adequado. Porque nós somos humanos. E a natureza espera que sejamos aquilo para o qual ela nos construiu. E precisa disso. E nós também precisamos. Porque nisso nos realizamos. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Então, basicamente, essa é a ideia, como eu falei para vocês. Esse é um capítulo bastante pequenininho. É um dos menores do profeta. Então, é uma palestra relativamente curta, mas vocês percebem que ele sempre nos surpreende. Porque parece uma coisa banal. Roupas, que vai se falar disso? Não existe nada banal quando se trata de construir um ser humano. Tudo é um fator de soma ou de subtração. Tudo pode ajudar ou pode atrapalhar. Lembrem daquele princípio moral que eu falava para vocês, que diz que aquilo que não pode ser sacralizado não deveria estar sendo feito. Por que faço isso?
em nome da justiça, em nome da fraternidade, está bem. Em nome não sei de quê, do meu egoísmo, não deveria estar sendo feito. Isso é um critério moral muito claro. Tá? Então, aquilo que fazemos em nome dos nossos defeitos é exatamente a fronteira da imoralidade. E são as barreiras que impedem que a energia flua por toda a vida. E é isso. Eu abro para perguntas. Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma curiosidade. Cobrir o corpo em atenção ao eu animal do outro que está descontrolado, não pode ser considerado um gesto de cortesia momentâneo? No imediato, no curto prazo, mas você não pode viver só no curto prazo. Hoje esse eu animal está descontrolado, portanto eu cubro para que ele não se contamine. Mas o que você vai fazer para que esse eu animal seja controlado? Exatamente, porque senão ficaremos eternamente no paliativo. Hoje eu dou o medicamento, mas amanhã eu vou fazer exames para ver a causa da dor de cabeça, não é isso? Ou eu vou ficar eternamente tomando analgésico sem saber por que minha cabeça dói. Isso seria insensato do ponto de vista da saúde. Uma pessoa sensata não faria isso consigo mesma. Por que fazemos isso com o corpo da sociedade, com o corpo da humanidade, que também é um corpo, e também obedece às mesmas leis? Porque nunca vamos atrás da causa das nossas dores, sempre com analgésicos. Nós vivemos de analgésicos, na verdade. As nossas leis morais são analgésicos, as nossas casas, as nossas roupas são analgésicos, paliativos, curto prazo. E não sabemos exatamente a causa das nossas dores. Isso não é importante, não temos tempo para isso. Percebe? Os remédios estão tão genéricos, né? E cada vez mais ineficazes, né? Cada vez mais ineficazes, porque não adianta. Vai ficando crônico e você precisa de medicações cada vez mais fortes, leis cada vez mais duras, roupas que cubram cada vez mais, casas que tenham cada vez mais cadeados. Vai ficando crônico. E já não é qualquer coisa que funcione. Aí já sacraliza, confunde a liberdade com libertinagem. E você vai ver quem cobre e quem descobre demais e quem cobre demais, no fundo, incorrem no mesmo erro, descontrole e debilidade. No fundo, o que você falou é muito certo. Os dois lados estão trabalhando para a mesma ideia, que é a perda das rédeas de si mesmo. O grande eixo de evolução do homem é conhece-te a ti mesmo e domina-te a ti mesmo. E se você for ver, quem se entrega à libertinagem ou quem faz uma repressão total, no fundo está incorrendo no mesmo erro. O excesso ou a escassez, não é equilíbrio. Uhum.